Esperando a Daís entrar. Ah, já tá aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui meu telefone, que eu vou ter que deixar ele carregando, que eu não vou ter bateria pra live toda. Tô esperando a Daís se conectar, tá, gente? Já convidei ela, já tá aqui. Aguardando a conexão dessa lindeza. Vamos ver. Tá conseguindo aí, Daís? Aqui tá falando que tá conectando ainda. Só se eu cancelar e mandar de novo. Deixa eu mandar de novo. Mandei de novo, vamos ver. Você tá recebendo a solicitação para participar da live, Daís? Eu tô te mandando aqui. Me fala se tá funcionando aí. Aqui fala que tá aguardando. Não, outra pessoa pediu para participar sem querer. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, agora foi. Agora eu tô. Maravilha. E aí, lindeza, como você tá hoje? Tudo bem? Depois de meditação aí, fantástica, né? Você fez? Meu Deus, te desestabilizei para nossa live? Foi forte o negócio hoje. Quase, tive que beber uma aguinha. Teve que dar uma respirada, né? Não sei se alguém está aqui também. E fez a meditação hoje. Foi uma cura bem profunda, né? Dos aspectos de inferioridade, né? Com a criança ferida. Minha nossa, esses trabalhos são puxados. Tem gente que tá com a cara inchada de tanto chorar, que me mandou foto. Que bom, né? Ou se é bom, liberta de uma maneira, são camadas e camadas de cura dessa nossa criança. Então, vou me apresentar, porque acho que tem um monte de gente que veio aqui porque te conhece e não sabe quem eu sou, né? É verdade. Ó, o enquadramento tá tão bom aqui não, porque meu telefone tá carregando, tá, gente? Ó, Nem o meu também. enquanto eu vou me apresentando, quem tiver aí, encaminha a live para alguém que você queira que assista. Tem tipo uma setinha embaixo, tipo um aviãozinho. Encaminha a live para alguém que você quer avisar que a gente está online para acompanhar. A gente vai falar sobre as crenças e a evolução do ser. Então, quem quiser compartilhar essa live incrível, mande para alguém agora. Então, eu vou falando, me apresentando enquanto vocês encaminham a live, tá? Eu trabalho como terapeuta. Quando eu conheci a Daís, vixe, nem imaginava que eu fosse trabalhar como terapeuta. Ainda estava engatinhando no meu caminhozinho de desenvolvimento pessoal, mas que foi bem intenso, né? Foram quase 4 anos agora que eu tô nessa sem parar, assim, jogada nesse negócio de uma maneira muito profunda, e hoje eu sei porquê, né? Agora eu tô aqui num momento que muita gente está precisando de muito apoio, e eu sinto que eu fui preparada para estar aqui agora ajudando as pessoas a passarem por tudo isso que a gente está vivendo, né? E aí não estou dizendo só de coronavírus, não, mas é toda a transição que a gente está vivendo, toda a expansão de consciência que tudo que está acontecendo está trazendo para a gente. Ah, legal. Depois a gente conversa sobre a meditação, Paula, linda. E aí a gente sempre bate uns papos legais, né? De vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando a Daís entra em alguma live minha e ela me manda alguma mensagem, e eu adoro que ela me faz uns questionamentos que às vezes ninguém faz, o que me leva a refletir as coisas de uma maneira muito mais profunda. E eu falei, menina, bora lá fazer uma live para bater esse papo para todo mundo assistir, porque nossos papos são maravilhosos. E aí ela topou e cá estamos. Se apresente aí para quem está aqui e não te conhece, querida. Não, uma coisa que eu achei muito engraçada foi porque o que ficou de fazer a arte lá, né? Aí eu achei assim, ufa, ela não perguntou o que eu sou. Porque assim, uma das coisas que eu sou é professora. E aqui no Rio,
acontece quando eu entro assim na sala, os alunos perguntam assim, você é da onde, professora? E eu gosto de responder, eu sou terráquea do planeta Terra. Conhece? Maravilhoso. Pois é, eu botei humano, ó, a gente estava conectado. Foi a Aí primeira eu achei ótimo. Porque eu acho que antes de a gente ser qualquer coisa, nós somos seres humanos, a gente está aqui para viver isso da melhor forma possível. É quando eu vi, eu disse, nossa, mas a gente tem uma conexão tão grande desde aquele dia, porque é isso, assim, são poucas, assim, a gente se encontra poucas vezes, esses encontros, quando acontecem, eles são bem profundos. E assim, de ter esse nível de conexão, de você conseguir botar no banner uma definição minha que nem eu mesma seria tão assim capaz de colocar. Aí me ligaram para dizer, eu achei fantástica a sua definição, não sei o quê. Então, Captei do seu não campo. fui eu. Captei do seu campo. A definição é sua. Só captei e botei ali no negócio. Total. Se o Krenak diz que a gente está conectado pelo pó das estrelas, eu não tenho cada dia menos eu tenho dúvida disso. Total, total. Eu trouxe aqui uma definição de crença para dar uma balizada, né? Tipo, claro, tem várias definições, mas eu peguei um livro de PNL, que é a minha principal base em relação a crenças, né? Que é a programação neurolinguística. Eu trouxe só uma definição do que é crença, afinal de contas, né? Do que a gente está falando quando a gente usa a palavra crença, só para dar uma balizada no povo aqui, né? Aí talvez você tenha outras definições, você pode complementar. É que está falando. Crenças são as regras pelas quais vivemos. São nossos melhores palpites frente à realidade e formam nossos modelos mentais, os princípios pelos quais o mundo parece funcionar, com base em nossa experiência. Crenças não são fatos, embora muitas vezes as confundamos com fatos. Temos crenças sobre outras pessoas, sobre nós mesmos e sobre nossos relacionamentos, sobre o que é possível e sobre aquilo que somos capazes de fazer. Temos um investimento pessoal em nossas crenças. Eu avisei é uma frase que traz satisfação, porque significa que nossas crenças se mostraram corretas. Dá-nos confiança em nossas ideias. Algumas coisas não são influenciadas por nossa crença nelas. A lei da gravidade, por exemplo, não mudará, quer acreditemos nela ou não. Às vezes, tratamos outras crenças sobre nossos relacionamentos, capacidades e possibilidades, como se fossem tão fixas e imutáveis quanto a gravidade. E não o são. Crenças efetivamente formam nosso mundo social. Elas agem como profecias autorrealizáveis. Agem como permissões ou como empecilhos para aquilo que podemos fazer. Se você acredita que não é muito simpático, isso fará com que haja de forma desagradável em relação a outros. E assim confirme sua crença, mesmo que não queira que seja verdade. Se você acreditar que é simpático, então abordará as pessoas de forma mais aberta e elas terão mais probabilidade de confirmar sua crença. Eu até publiquei ontem, né, o viés da confirmação, que é justamente isso. A gente acredita que alguma coisa é verdade e a gente está sempre varrendo. Isso é inconsciente, tá, gente? A gente está sempre varrendo o mundo com aquele olhar da nossa crença para confirmar aquilo que a gente acredita. E segundo que eu já estudei, quase todas as nossas crenças se formam do 0 aos 7 anos de idade, né? Que é a fase que a gente não tem o filtro ainda da mente consciente para a mente inconsciente. A gente ainda está desenvolvendo esse filtro. Então, é como se qualquer coisa que chegasse, por isso que fala que criança é uma esponjinha, né? Qualquer coisa que chega de informação fica gravada no nosso inconsciente sem qualquer filtro de análise, porque a gente ainda está formando isso. Por isso que a gente mexe tanto em criança interior, e hoje eu mexi nessas crenças de inferioridade, né? Que a gente carrega na live hoje de manhã. Então, é por isso que a gente está batendo papo sobre crenças, tá, gente? Só para contextualizar por que diabos a gente escolheu esse tema. Não, e o mais engraçado, porque assim, tipo, a minha referência teórica, né, do que é crença, são referências que vêm da perspectiva econômica e sociopolítica do que a gente constrói, né, enquanto membro de uma sociedade. Então, quando a gente está falando de sociedade, a gente está falando de um espaço que ele é manifestado através da cultura. Então, quando a gente vai na literatura e a gente estuda, né, administração e cultura, a gente vê que a cultura ela é estabelecida por 3 níveis. Então, assim, o primeiro nível que ele chama, que o autor que eu estudo, né, chama artefatos. Então, o que são os artefatos? É tudo que a gente mostra para fora, né? Então, são os acessórios, são as construções,
são as coisas que eu consigo tocar, né? As concretizações. Então, aí depois disso, vem o que a gente pode chamar de valores. Então, os valores são muitas coisas que eu verbalizo, né? A capacidade da gente, é fácil a gente verbalizar valor. Então, eu posso me classificar, sei lá, eu sou uma pessoa leal, porque eu acho que lealdade é uma coisa, eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma pessoa honesta. Então, são alguns valores. E esses valores falam do lugar que eu venho e dos lugares que eu ocupo. Então, quando a gente fala de crença, assim, uma crença não surge do nada. Eu, Daíse, sei lá, começar a falar uma coisa. Assim, tem um sociólogo que eu gosto muito, chama Domênico de Márcio. E aí ele tem um livro chamado O Alfabeto da Sociedade Desorientada. Eu até fiz uns posts sobre ele. E o dicionário, eu acho, dicionário da Sociedade Desorientada. E aí a primeira letra é A. E ele dá o termo aforismo. Amei o nome do livro. Não, ele é ótimo, esse sociólogo. E aí ele fala assim dos aforismos. Eu não sabia. Aforismo é a capacidade que a gente tem de criar mensagens em frases curtas. Então, o Twitter é um canal de aforismos. Esses aforismos, eles consolidam crenças, né? E essas crenças são coletivas. Então, assim, quando a gente vive numa sociedade hiperconectada, com um espaço de criação de aforismos assim, constante. Eu não tenho Twitter, mas o pessoal que tem muita visibilidade aí, fala assim que é super difícil gerenciar isso, né? Então, assim, como é que quando você está lendo aquelas mensagens, você está validando coisas sobre você e, consequentemente, sobre os outros? Porque você não é só você. Você é um bocado de gente que você carrega. Então, assim, eu gosto muito de... Essa tem uma crença que eu consolido todo dia, que eu sou o resultado das pessoas que vieram antes de mim e que estão comigo hoje. Então, cada dia que passa, eu tenho um maior cuidado com o meu espaço de abertura, assim, de troca. Porque, assim, é muito bom trocar, mas eu descobri que eu sou uma pessoa muito sensível. Eu sou, assim, sou de câncer, quem acredita em astrologia, sabe? Que canceriano é um povo sensível. Sim. E aí, tipo, eu comecei a ter mais cuidado sobre o que eu falava de mim com o que eu falava por uma questão de autoproteção. Porque eu vi que eu precisava. E assim, e aí quando a gente chega no terceiro nível da gestão, né, de cultura, a gente vai falar sobre essas crenças. E ele fala que quando você quer mudar uma cultura, você tem que ir nelas. Porque é muito fácil a gente fazer uma, tipo, eu vou tentar sempre trazer para o individual, fazendo a ponto com a teoria para falar no geral. Então, assim, é muito fácil eu usar máscaras, né? Que a maquiagem é uma máscara. Então, eu boto lá um make, eu faço uma pintura no cabelo, eu faço um look e eu tento aparecer que eu sou mais segura. Mas se aquilo não tá lá na minha crença, que eu sou uma pessoa segura, de verdade, com aquilo tudo que eu tô vestindo, não vai fazer sentido. E essa insegurança, esse nível de fragilidade, ele vai ficar claro pelas pessoas através de quê? Que são meus valores. Então, quando eu abri a boca pra... Não precisa nem abrir a boca. Pela nossa linguagem corporal, a gente se mostra inseguro, mesmo que a pessoa nem abra a boca. E hoje, como eu trato mais de energia, pela vibração energética do nosso campo eletromagnético, a gente já passa essa insegurança, mesmo que a gente não fale nada. E aí, uma das reflexões que eu tenho tido, Maísa, eu até botei lá no post para divulgar assim, muita gente está contando com essa transformação, né? Você é uma delas. Sim. Tá todo mundo contando que a pandemia vai transformar. E é uma possibilidade, né? Não é que vai. Eu sempre falo, a gente tem o livre-arbítrio. Pode transformar, pode não transformar. Eu, sinceramente, tô tem uma autora que haja transformação. Não, eu acho que a transformação ela sempre está acontecendo, só que em diferentes níveis. Talvez a gente esteja querendo uma mudança drástica que eu não sei se vai rolar. Mas, enfim, tem uma autora, eu vou fazer um paralelo agora com a minha maternidade, chamada Laura Gutmann, que ela fala, é um livro dela que assim, eu indico para todo mundo que é mãe, que quer ser mãe, que, enfim, que trabalha com mães, que chama Maternidade o Encontro com a Própria Sombra. Nossa, eu anotei esse livro outro dia para ler, porque eu falo, eu não sou mãe ainda, mas quando a gente lê sobre essas coisas, a gente entende tanta coisa da nossa infância, que mesmo quem não é mãe, não trabalha com mãe, quem é filho, que é todo mundo, vale a pena ler. Não, assim, eu acho
que eu não acho que a maternidade seja uma experiência para todo mundo viver, não acho. Também não. Eu acho que a maternidade é uma experiência muito boa para quem acolhe a experiência. Então, assim, né? Você tem que acolher. Processos de transformação, de mudança, você tem que acolher. Você não pode empurrar fósseis para o outro, né? Tem outro teórico que eu trabalho, que chama o Hassan Zawal, que ele fala dos projetos. Então, eu vou lá e você tem que se transformar. Não. A sua transformação é sua, meu caminho é meu. E a gente vai falar de processos, né? Então, assim, eu acredito que tudo é um processo. Esse processo não é linear, esse processo é muito difícil você fazer sozinho. Então, assim, eu sou o fruto das outras pessoas. Então, eu sou os meus encontros, os meus desentendimentos, as minhas experiências, as minhas frustrações e como eu levo elas para a minha vida. Aí, assim, outra coisa que eu acho que a Laura Gutman fala sobre maternidade, que eu acho muito valiosa, é sobre a maternidade é um convite para você olhar essas sombras. Qualquer relacionamento, né? Mas a maternidade é mais do que qualquer outra coisa, porque é o teu produto ali na tua frente, né? Produto seu e da pessoa com a qual você gerou a criança. Então, a partir desse convite, você vai se conectar, principalmente com a criança que você foi, né? E essas experiências de criança, de relacionamento, de condução. E aí é isso, você vai ouvir ou não vai? Vai continuar vai ficar projetando aquilo na criança, vai despejar aquilo em cima da criança, ou a gente vai se trabalhar para, né, se olhar e integrar esses aspectos dentro da gente. E assim, eu gosto muito de validar ancestralidade, sabe? Eu acho que os nossos seres mais antigos, eles têm uma sabedoria de vida que não dá pra gente. A sabedoria é deles e a gente tem que acessar, porque é importante a gente acessar, porque todo mundo tem algo para trocar com você. Com certeza, a gente quer os aprendizados dos nossos ancestrais no nosso campo familiar. Sem dúvida. E aí, assim, a gente vê lá na disciplina positiva que é a questão do afeto, né? Então, se você olha para a sua relação de parentalidade antes, né? Não estou falando agora ela do século XX, moderna, mas eu estou falando de antigamente, é uma parentalidade que tem um grau de violência. Ela tem essa relação com o temor. Então, essa crença que para eu ser respeitado, eu preciso ser temido. Total, então, a gente vê isso. Então, a gente vê isso na literatura. Eu tinha medo, meu pai, eu lembro disso. Eu lembro total. Eu falava, é melhor ficar quieto, se ele descobrir que deu merda aqui, vou tomar um esporro. E é isso, do lugar do medo, né? Total. Então, assim, se você vai na literatura, que são os artefatos concretos de construção de crenças coletivas, aí você vai pegar um livro tipo O Príncipe de Maquiavel. Quando você lê O Príncipe de Maquiavel, que ele trata a relação de poder, ele trata o poder como algo que você tem que impor. Você tem que tirar a maçã podre do cesto para ela não estragar as outras maçãs podres. Pois é. E aí eu me pergunto... Que péssimo isso. É triste, é triste. Mas aí eu me pergunto assim, eu hoje sou adulta, né? Nesse processo, eu escolho a maçã que eu quero ser. Então aí eu tenho um grau de... Eu me torno consciente, né? Porque enquanto eu tô inconsciente, eu não tô escolhendo nada, porque eu nem sei o que eu posso escolher ou não, porque eu não tô nem enxergando. Mas aí que tá, a gente tem que ouvir os convites. Você tá... Porque assim, os convites eles aparecem o tempo todo. Quando você começa a observar um padrão de comportamento se repetindo, acolhe, se escuta. Nessa pandemia, um negócio novo que eu comecei a ser mais disciplinada foi a questão da meditação. Então, assim, eu consegui, não tá diariamente ainda, mas eu consegui, assim, eu passei umas 2 semanas meditando todo dia e o resultado foi incrível. E, assim, eu me coloquei o seguinte, eu não vou botar produtividade, eu vou botar fazer. É isso. Sentar e fazer, se for 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Foco no presente. Sem ficar planejando demais. E aí, beleza, consegui um apoio que foi uma pessoa querida, conhecida, porque eu não sou nada sozinha, que também fazia, e a gente criou um mecanismo de se apoiar, super simples, que é basicamente, quando eu faço a meditação, eu mando para você.
A gente usa um aplicativo e a gente criou esse apoio simples de compartilhar experiências que estão me ajudando. Então, assim, quando a gente se coloca nesse lugar de doação, não existe falta. Total. Só existe, assim, sobra, sabe? Só existe sobra, porque ela medita, eu medito, eu fico bem, ela fica bem, a minha filha fica bem, fica bem. Tipo, e que ótimo, sabe? Sim, quando as Coisas coisas são simples criadas com o coletivo, né? Porque para sustentar uma coisa individualmente ainda é bem mais desafiador do que quando a gente envolve um coletivo nisso, que seja uma única outra pessoa. eu acredito que ter assim essa rede de apoio para qualquer coisa que você vai fazer, ela tende a te trazer muitos ganhos. Com certeza. Então assim, ela tende, principalmente quando você trabalha com o apoio das pessoas com a verdade. Você está sendo fiel à sua verdade. Então, tô. Fulaninho está sendo. Beleza, então a gente vai conseguir se dar um suporte para a gente construir algo que a gente nem consegue imaginar. E daí vem conceitos de inovação social, Maísa. Então, assim, enfim, há quem diga que é o destino, há quem diga que é Deus, há quem diga que é a vida. Fica a cargo de Qualquer que cada seja a um. explicação, não importa. A cargo de cada um, assim, o teórico que eu estudei, ele conversa com muitas coisas na literatura concreta, com publicações de qualidade, referenciadas, que ele trata a perspectiva da crença como um elemento base da caixa preta que constitui o desenvolvimento situado. Que ele fala do desenvolvimento local como um desenvolvimento de sítio, de território. Então, assim, ele fala a crença motiva, a norma organiza e o comportamento executa. Então, assim, a base de tudo que a gente está vivendo de conflito coletivo e individual são as nossas crenças. Total. E se a gente começa a repensar qual é a minha lógica de produção e consumo, uma coisa básica, que determina a organização social. Qual é a minha lógica de produção e consumo? Se eu estou falando em transformação e estou consumindo tudo do jeito que eu consumia antigamente, como é que eu vou transformar? Exato, a mudança vem com a mudança da crença, né? E o que o marketing faz, a propaganda faz, o marketing não consciente, né? O marketing consciente que só está interessado em promover e vender sem muita preocupação com o impacto que aquilo gera, né? O que ele faz o tempo todo é colocar sementinhas na nossa mente para gerar crenças, do tipo, eu preciso comprar aquilo porque eu tô feia. Eu vendo um padrão de beleza porque se eu me sinto feia, eu vou gerar uma necessidade para aquela pessoa comprar aquilo que eu estou oferecendo. E mexe nas crenças. Você tem que acreditar que você é feia primeiro, para depois você falar, então eu preciso corrigir isso. Então eu vou lá e vou comprar aquela coisa de estética para eu ficar bonita, porque eu não posso ficar desse jeito, porque ser feia é uma coisa ruim e eu sou feia. O marketing faz isso o tempo inteiro, né? O marketing não consciente, né? Porque já tem marketing legal por aí, consciente, né? Que não vende a troco de qualquer coisa. Eu acho que, assim, quando a gente olha para essa relação produção, consumo, sistema, a gente tem que levar em consideração também, assim, beleza. As cadeias produtivas estão aí, o capitalismo, ele vive dessa relação produção-consumo, né? Ele cria os padrões, ele cria os produtos que são diversos. Ele cria o para problema, você. vende a solução. Então, assim, existe uma lógica aí, que é a lógica que a gente está vendo manifesta no sistema de saúde, que é a relação saúde e doença. Então, assim, para o sistema capitalista, é bom ter a doença, porque a doença, ela cria uma série de indústrias ao redor para ser sustentada. Então, cria o farmaco, dos exames, consulta médica e parará. Mas se eu foco na saúde, como é que eu tô hoje? Então, assim, para mim, na minha experiência, quando você se escuta de verdade, ter o convite lá de não, eu vou me conhecer para não deixar ser dominada pelo outro. Para sair eu vou me conhecer para eu ser o meu balizador das decisões que eu tomo. Eu me alieno com consciência. Sim, e não é alienação assim.
de anestesia, né? Tem um livro assim que eu adoro, que é o livro do Aldous Huxley, já, Admirável Mundo Novo. É um livro antigo. E aí ele fala do soma, né? Que quando as pessoas lá no mundo novo estão, eles tomam soma. E é um remedinho para você ficar anestesiado. Assim, não é essa anestesia que você vai criar. Então, devem ter tirado disso aí. De onde? Igualzinho no Matrix, que você toma pílula, né? Para você continuar na Matrix ou sair. Eles devem ter tirado disso. Esse livro é bem antigo. Então, assim, tipo, você pode ficar se anestesiando criando um mundo que não existe. Mas esse mundo que não existe, ele vai te trazer consequências e você vai sofrer. Então, assim, se você faz essa opção de não, eu vou ser protagonista. Eu tenho essa fala, assim, uma fala que eu disse depois da maternidade. Assim, eu me nego a ser coadjuvante da minha própria vida. Total, a ser manipulado, né? Uma coisa é você enxergar e falar, não, tudo bem, eu continuo escolhendo isso aqui, de ponto de vista consciente. Outra coisa é você escolher sem saber por que você está escolhendo, está completamente nas mãos do outro, né? É uma total perda de poder pessoal. Então, e aí é muito fácil também, assim, né? Vamos combinar que tem um negócio confortável aí, que assim, nunca vai ser responsabilidade minha, é o outro, é o universo, é o castigo, A culpa é do lado de fora, né? Tanto a culpa quanto as coisas boas também, que é um outro problema. Qualquer coisa boa ou ruim que te acontece é sempre por conta de alguma... Ou é sorte, ou é azar, ou é não sei o que lá. Nunca é a responsabilidade da pessoa, quando a pessoa está nessa dormência, né? E aí eu acho que também tem aquilo que a gente estava falando do processo, sabe? Tem um processo. Para você se reconhecer de crenças, tem um processo. Então, ela tem uns níveis, elas são muito profundas. Muito. Eu vou falar de uma crença minha, que eu já estou trabalhando ela. Então, assim, tipo, vamos dizer um negócio que minha terapeuta me disse. Duas crenças que estão sendo muito ativadas agora é medo e segurança. Então, assim, existem diferentes graus de medo. Existem diferentes graus de segurança. Dependendo das experiências da tua vida, esses níveis de medo e de insegurança, eles estão sendo muito ativados. Sim. Então, assim, eu vou falar um negócio que eu não tenho, porque para mim é fácil e beleza, assim. Eu não tenho medo de ficar doente de coronavírus. Eu não tenho. Não tenho medo nenhum. Assim, até porque eu entendo que a morte é uma certeza, assim. Uma hora ela vai chegar. E eu tenho certeza, assim, que hoje eu faço o meu melhor. Então, o que tinha de Thaís... É por isso que você não tem medo, porque você tem certeza que você está fazendo o seu melhor. O medo vem quando a gente sabe lá no fundo, mesmo que inconscientemente, que a gente não está fazendo o nosso melhor e a gente está numa posição de exposição, né, de vulnerabilidade. Porque eu estou aqui há 2 meses cuidando da minha imunidade, tomando suplemento, cuidando da minha alimentação. Quando eu saio para ir no supermercado, eu boto máscara, boto luva, respeitando os padrões de segurança. Então, se eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então, se acontecer de eu pegar, paciência, tá fora do meu controle. O que tá no meu controle, eu tô fazendo tudo o que me cabe, né? Mas também tem outra coisa que eu tô vendo muito perigosa, sabe? E, assim, eu vi há um tempo atrás e voltou agora, que é como a gente pega esses medos da gente e através deles a gente começa a invalidar o outro. Total. E aí esse outro é a ciência, né? Então, assim, quando a gente começa a entender que é metacognição isso, gente, sistemas complexos, eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Então, assim, tipo, eu sei que no que se refere à segurança, eu tenho questões. Mas eu sei que no que se refere a medo, eu tenho outras questões. Então, essas questões, elas são levantadas em diferentes momentos. Como eu já passei por alguns processos antes, quando uma coisa chega, já consigo entender a luzinha. Você já está consciente sobre esse mecanismo e consegue observar ele sem se deixar se tomar ali pelo automático, né? E assim, também tenho consciência que eu tenho um repertório que me dá essa sensação de conforto, de não ter medo de pegar o coronavírus, porque, além de tudo, assim, eu moro bem, eu me alimento, claro, eu não tenho um histórico de saúde frágil, eu não tenho, eu sempre fui ultra saudável. Então, assim, o máximo que eu tenho é uma alergia, sabe?
É E aí, importante tipo, considerar a nossa posição de privilégio, com certeza, que às vezes a gente esquece, só pensa na esfera individual, né? Normalmente quem só pensa na esfera individual é justamente quem está na posição de privilégio, porque o que não está sempre pensa na esfera coletiva, como ele é um subproduto disso. e aí eu começo a dizer assim, será que essa individualidade, as minhas escolhas hoje, elas não consolidam essas discrepâncias que me colocam numa situação de insegurança? Total, é o viés de confirmação que eu falei, né? A gente acredita numa coisa, a gente está sempre buscando do lado de fora o viés da confirmação, para provar que a nossa crença está certa. E aí a gente começa a confundir que aquilo é um fato, quando na verdade não é. Pois é, e assim, uma coisa que eu estou muito preocupada é com que o pós-Covid, porque tudo passa, Tudo passa. tudo passa, de bom ou de ruim, tudo passa. Mas e depois? Tem um livro que eu estou lendo agora que eu estou gostando muito, né? Porque assim, escrever é uma experiência terapêutica, de cura, inclusive, né? Total. Então, esse artefato livro, o conhecimento que a gente pega, ele fala muito sobre as crenças da gente, sobre, como eu já falei anteriormente, as crenças coletivas que foram constituídas pela sociedade naquele momento e vivido. Tem um livro que eu tô lendo, eu acho que ele é libanês, o autor, o nome dele é Nassim Nicholas Taleb. Eu tô até com um livro aqui para lembrar o nome dos autores, porque eu esqueço o nome de tudo. E aí ele fala assim que ele trabalhava no mercado financeiro e ele viveu um tempo da guerra do Líbano. As pessoas saindo do Líbano por conta da guerra e voltando para o Líbano por conta da paz. E ele disse o quão. E aí ele foi morar depois nos Estados Unidos. Um cara abastado, afortunado. Teve a oportunidade de sair e estudar fora. E aí ele falou disso de a guerra não leva as pessoas a tomarem decisões drásticas contra as próprias vidas. Mas uma crise financeira leva. Aí que relação é essa que a gente tem com o dinheiro? Um negócio imaginário que foi definido pelo coletivo, porque é um acordo comum nosso, né? Porque o dinheiro, esses milhões, bilhões que essas pessoas têm, eles não existem. Não, antigamente era tudo no escambo, né? Era só troca. O dinheiro Então, assim, e é uma das coisas que mais nos traz sofrimento hoje, por conta das crenças que a gente carrega em relação a isso. É surreal. e assim, é um pedaço de plástico e então da ideia, né? Porque quando você tá ali eu não saco dinheiro, antes da pandemia eu já não sacava dinheiro. A coisa difícil da minha vida é ter dinheiro na mão. Eu também. Eu não pego, juro a você, coisa rara é eu pegar dinheiro. E assim, é um estresse. Quando eu tenho que sacar dinheiro, é um problema na minha vida. Eu vou ter que passar no canto, é que saco, vai mudar meu roteiro para poder pegar um dinheiro aí na minha mão. E agora que você tem que lavar a mão o tempo todo, agora que ninguém vai pegar dinheiro mesmo. E aí, tipo, que poder é esse que a gente tá dando para esse elemento imaginário coletivo? Para decidir sobre as nossas vidas. Assim, a gente não sabe, né? Mas as duas grandes doenças que mais matam hoje é ansiedade e depressão. Mas é um negocinho clichê que todo mundo sabe. Depressão é a sede ao passado, né? Ansiedade é a sede ao futuro. Que lugares são esses? Eles não existem. E aí, nesse livro A única coisa que existe é o agora. Desse cara, ele fala assim, a história, ela não anda para trás, não. A história, ela dá salto e para frente ela dá salto. Porque ele fala muito do outlier, né? Então, tipo assim, é difícil a gente enxergar o outlier. É difícil. Porque a gente a maioria delas, a gente não é automático. E esse automático, a gente vai reforçando um bocado de crença ruim que não faz a gente ser melhor e nem construir um mundo melhor. Sim, e aí a gente não gera inovação nenhuma, porque a partir do momento que tudo tem que ser padronizado, que é como a nossa sociedade quer que seja, para continuar nos controlando e nos manipulando, que a partir do momento que cada um é de um jeito, como é que eu vou controlar e manipular? Não é uma massa. Se eu padronizo, eu dou um jeito de implantar essas crenças, que aí, nossa, vários filmes vêm na minha cabeça, né? A Origem, que mostra o peãozinho lá rodando na cabeça. É isso que fazem com a gente, né?
botam o peãozinho rodando lá na nossa cabeça, aquilo vai aumentando dentro da gente, gera uma crença que vai desdobrando em vários comportamentos, né? E a gente vai para esses lugares de perda de consciência para virar uma massa padronizada que é manobrável, né? Pelas instâncias que querem nos manipular para vender coisas que a gente não precisa com base em crenças que nos fazem mal. E assim, eu fico muito me perguntando assim, eu trago esse convite, sabe? Do que é que eu faço para não ser essa massa. Total, total. Então, assim, eu acho que tem a gente tem, todo mundo tem uma ferramenta muito boa que a gente pode usar, né? Como tudo na vida, a gente pode usar ela para coisas muito boas e muito ruins. E essa ferramenta é a comunicação. É o poder de trocar ideia, de falar o que eu penso e o que eu acho e por que eu acho, né? E de justificar essas coisas que eu faço. E até que ponto a gente precisa mesmo justificar? Sim, coisas muito simples, que elas só se referem a você. Então, assim, se você tem a consciência de tipo, eu vou fazer procedimento X, Y, Z, porque eu quero me sentir melhor enquadrada socialmente. Sim, total. É aquilo que a gente falou, de tomar decisão. Não significa abdicar de tudo, né? Ganhar consciência não significa você ser o rebelde sem causa. Você ainda está preso. Enquanto você acha que precisa ser o rebelde e se rebelar contra tudo, né? Ainda está preso àquela matrix. A partir do momento que você enxerga, né, as caixas, enxerga as crenças, e você sabe de onde está vindo a tua decisão, você fala, cara, eu sei que eu estou incomodado com essa questão da minha aparência por conta da construção social em volta do que é uma aparência bacana. Mas tudo bem, eu estou nesse sistema hoje e eu vou escolher fazer esse procedimento estético. Sabendo que se a sociedade não funcionasse do jeito que funciona, talvez eu não sentisse essa necessidade de fazer esse procedimento estético. E tá tudo bem. E isso também tem a ver, assim, com a questão do shape, né, do corpo. Com certeza. Porque assim, é muito... Ih, ficou mudo. Ficou mudo. É, tá mudo. Ficou mudo sozinho. Qualquer coisa sai e entra de novo. Se não funcionar. Vamos esperar a Daís voltar, que ficou mudo. É, ela vai voltar. Do nada, perdemos o... Eu conheço esse perfil Escambo da Quarentena, achei muito legal. Não tive tempo de ficar explorando tanto ainda não, mas achei bem bacana. Voltou? E aí, tá me ouvindo? Sim, só pra... ainda temos 22 minutos, tá tranquilo. Enfim, onde paramos? Eu me perco também, fiquei respondendo as coisas aqui enquanto... Não, mas assim, eu peguei um trecho aqui do livro, né, desse livro que eu tô lendo, e eu vou ler porque eu achei bem legal, acho que porque assim, tem um negócio que tá na moda agora, que é a sua capacidade de escalonar as coisas, né? Então, assim, está super na moda, tá todo mundo falando de vamos escalonar o trabalho, o dinheiro, ganhar mais dinheiro. Isso, assim, gente, mas isso já é desde a Revolução Industrial, esse pensamento, tá na hora de mudar ele, tá na hora de inverter lógico, o escalonamento é da Revolução Industrial. E aí tem um negócio. E aí também eu faço a crença do trabalho, sabe, Maria, assim, mas é pra gente analisar. O que é que nos leva a escolher nossas profissões, sabe? Porque, assim, esse conceito de eu vou escolher a profissão X, Y, Z porque eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero ser muito rico. Porque e aí isso você aqui dá dinheiro, isso aqui não dá. É tudo crença, tudo crença. Então, assim, tipo, além disso, e o impacto que está tendo na sociedade. Porque você escolhe ter uma profissão pensando numa lógica de se autorrealizar a partir disso aqui. Você não é feliz com aquilo que você faz. Não estou dizendo que você não é, mas pode ter pessoas que não Não sejam. era não, agora eu sou. Agora que eu sou terapeuta, eu sou super feliz. Antes eu não era mesmo, não.
Então, assim, tipo, você pode não ser feliz com aquilo que você faz, mas você faz por uma questão de status, de local. E Não, isso porque você termina. porque a crença é tão forte de que fazer o que você ama, como era o meu caso, né? Tipo, eu sempre ouvi aquelas crenças de tipo, trabalho, se fosse gostoso, não era trabalho, era férias. Aquela coisa de que trabalho tem que ser duro, né? De que você só ganha dinheiro se você trabalhar muito, se você trabalhar duro. Essas crenças de quem realmente sofreu, né? Muita escassez, porque tem, sei lá, histórico de ter passado fome, de guerra na sua ancestralidade, carrega isso ainda, né? Como crença no seu sistema. Eu cresci ouvindo essas coisas, gente, porque de fato meus pais vieram de origens bem humildes. Meu pai trabalha desde os 7 anos de idade. Então imagina as crenças em volta de dinheiro e profissão que eu cresci ouvindo dentro da minha casa. Ó, é muito trabalho aqui, viu? Então, aí, assim, eu fico muito preocupada com essa lógica de como o sistema organiza, que é isso, não tem para todo mundo. E aí, como não tem para todo mundo, só os muito bons, assim, e é um critério de muito bom que você não sabe. No entanto, no mundo, o critério de seleção para as pessoas entrarem na universidade é totalmente diferente. Ele vai mudando de país para país, né? Então, assim, como não tem para todo mundo, não é todo mundo que entra, só os muito bons, e os muito bons a partir do meu critério, o Estado organizador. E aí as pessoas entram lá. Gente, eu vou falar com propriedade. Graças a Deus eu me considero uma mudança. Mas que é lugar com gente mais difícil do que a universidade? Tem muito professor azedo, doido. E Empresas assim, também são bem desafiadoras, viu? então assim, assim, e as pessoas que têm que ser transformador, os agentes de mudança. E aí o que acontece? Aí o cara tá lá, azedo, porque ele não gosta daquilo que ele tá fazendo. Aí fica criando um ciclo de oprimido e opressor, oprimido e opressor. Aí o aluno tá assistindo lá. Quando eu Total. estiver no lugar dele, eu vou fazer igual. Cara, toda vez que Uau. eu pegava um professor UOL, eu dizia, eu vou ser totalmente diferente dele, porque eu tenho essa crença em mim. Se eu vejo um negócio que eu não gosto, tem que ser bem diferente mesmo. Sim. Aí, tipo assim, eu vou ser totalmente diferente dele. E eu tenho uma sensação que eu sou, porque assim, eu tive sorte também de ter professores muito bons que me acolhiam. Então, na minha tese, quando eu vou com essa teoria do Zawal fazer esses questionamentos a partir do norte que ele dá, você vê que como isso impacta na efetividade de transformação educacional dos alunos. Né? Eu estudei um projeto de educação social público, mas isso dá para tudo, para o privado também, porque no privado, como tem a questão da demissão mais fácil, então você fica meio naquela Maquiavel ali dançando, né? Eu sou o poderoso que vou lhe fazer mal, então você faz uma make de que é uma pessoa mais acessível, mais compreensível, mas na verdade você não é, porque o processo te obriga a se enquadrar daquela forma. Sim. Às vezes tem essas máscaras mesmo. Eu sempre falo, né? Que a gente tende a focar nas máscaras que a gente julga como negativas, mas que uma máscara positiva também é uma máscara que pode limitar em alguns momentos. E eu lembro uma conversa que eu tive muito tempo atrás, uma pessoa que acreditava que ela precisava ser uma pessoa boa. E aí eu falei, bem, isso não é tão legal assim, mas como não? Eu vou ser uma pessoa ruim, então? Por que é ruim achar que eu tenho que ser uma pessoa boa? Aí levou um tempo para eu conseguir expor aquilo de uma maneira que a pessoa entendia, porque era uma crença tão enraizada de que tinha que ser uma pessoa boa e que aquilo era uma coisa boa, para que eu vou abrir mão dessa crença? Isso é ótimo. Eu falei, pois bem, veja que você tem uma lista, né, dentro do que é ser bom para você, que é a tua construção dessa nomenclatura. O que é ser bom para você não é o que é ser bom para mim. Cada um tem a sua definição do que é ser bom. E você tem essa lista do que é ser bom. A partir do momento que você vai ticando e um desses itens você não consegue ticar em alguma situação, então você não conseguiu cumprir com seus próprios requisitos do que é ser bom, você vem com a autopunição. E você começa a se chicotear, porque você se bota tanta autocobrança em relação a precisar ser bom, que qualquer momento que você entende que você não cumpriu todos esses requisitos, você vai se bater e vai se colocar para baixo. E é uma coisa totalmente interna, ninguém do lado de fora às vezes está sabendo o que está acontecendo. Mas dentro de você isso está te gerando sofrimento toda vez que você entende que você não foi bom. E isso Não, derruba a sua autoestima.
E tem nome para Nossa, isso. eu nunca tinha parado para pensar sobre essa perspectiva. E tem nome para isso. É síndrome de Cinderela, sabe? E síndrome da boazinha. Então, assim, tem algumas síndromes que eu andei estudando para fazer um trabalho, que é esse. Síndrome da impostora, síndrome da Cinderela, síndrome da boazinha. Então, eu tenho a síndrome da boazinha, é um negócio que eu tenho que trabalhar para não ter. Eu tinha Eu acho também, já trabalhei bastante. Hoje eu tô bem foda-se. Entra na live, gostou do que eu tô falando, assiste, não gostou, pode sair. Procura outra pessoa que tenha mais a ver com o que você acredita e tá tudo certo. tá tudo certo, porque, tipo, você não tem a obrigação de agradar todo mundo. E isso vai muito com o conceito de perfeição, sabe? O que é perfeito? O que é 100%, assim? Quem sou eu? Eu tinha muito isso. E isso alimenta uma crença de postergação que a gente não nota. Porque, assim, pronto, eu vou falar isso porque eu trabalhei em terapia recentemente. Eu postergava com medo de mostrar quanto eu era uma farsa. Era síndrome da impostura. Total, a gente E tem aí, muito tipo, isso. eu tinha uma Principalmente quando a dificuldade gente de. começa a fazer o que a gente ama, né? Nessa mudança profissional, isso aí bateu forte para mim. Minha nossa, trabalhei muito isso. Então, assim, tipo, eu para escrever um texto, cara, porque assim, não à toa eu tô me manifestando mais textualmente nas redes sociais e tal, porque eu resolvi isso em mim. E engraçado que várias pessoas já vinham conversando comigo assim, ao longo da minha vida. Só por que tu não escreve essas coisas que tu fala? Porque pra mim, aquilo ali era um testão da minha incompetência, da minha loucura, da minha insanidade. Então eu não era segura pra falar o que eu penso. Total. E aí eu trago até a questão, como a gente fala, da ancestralidade, né? Nós mulheres que temos essa carga, né, de bruxas e dos antepassados, que a constelação familiar fala que a gente é afetado por até 7 gerações atrás e a gente afeta até 7 gerações à frente. Então, assim, eu não conheço minhas 7 gerações passadas, vai saber o que tinha ali. E a gente que carrega esses negócios de, às vezes, uma pessoa que trabalhava como rezadeira, como curandeira, que antigamente era vista como bruxa, nossa, que horror, era perseguida e até morta. O quanto a gente carrega isso ainda, nessa dificuldade de se expor com medo à nossa sobrevivência, mesmo esse medo já não existindo mais concretamente, né? Isso é muito louco. Não, porque se a gente parar para ver também, foi combinado, né, gente? A perseguição à mulher é histórica. Total. Indiferente, se você pegar qualquer livro de história, qualquer, eu acho que eu não tenho, assim, eu li Sapiens, mas eu não vi referência que fala da diferença de gênero ali. Uhum. No início do Homem da Pedra, não sei o quê, mas depois que a gente se tornou agricultor, sedentário, apropriaram do corpo da gente, da capacidade reprodutiva da gente, do trabalho da gente, e ali foi um caminho sem fim. Então, pronto, negócio que eu tinha, cara, muito forte. Eu tinha dificuldade enorme quando as pessoas perguntavam, e aí, o que é que você faz da vida? O que é que você está fazendo da vida? Tal. Que é isso? Eu dizia qualquer coisa, pesquisadora, professora, filha, qualquer coisa. Mas eu não dizia dona de casa. Porque eu achava dona de casa um negócio super A gente ruim. carregava um julgamento com isso. Não, é a crença que era ruim mesmo, que era um negócio depreciativo e ruim, ruim, ruim. Aí eu fui para uma palestra de uma mulher que eu admiro muito e tal. Ela é comunicadora digital, fala sobre empreendedorismo e tal. Eu fui lá para a palestra dela. E ela, a primeira coisa que ela diz, eu sou fulana, dona de casa. Maravilhosa. Esse negócio, quando você se apresenta, né? É muito. E aí eu venho um conceito, mas é que eu gosto muito, que é do lugar que eu venho, do laboratório que eu faço parte aqui, da Universidade, que é da Politecnia. Quando você se olha enquanto indivíduo, que é um ser que constitui saberes, né? Que domina ferramentas, que essa é a nossa essência, independente do sistema produtivo que a gente esteja participando. Então, se você é um ser que tem autonomia de você, de quem você é enquanto consciência, das coisas que você busca, tá? Você consegue manipular ferramentas, cara, não importa qual seja o sistema, você vai conseguir operar nele. Porque você é um ser politécnico, você não é só uma tarefa, você não é só um cargo, você não é só uma atividade. Você é você e você ocupa esses papéis na sociedade de acordo com que ela vai mudando. Então, assim, hoje eu falo, tipo, eu sou dona de casa, porque dona de casa é o maior agente de saúde pública da humanidade.
Então, muita gente não sabia o que era o trabalho não remunerado doméstico até a pandemia. Total. Porque, assim, o capitalismo botou muito mais. E o capitalismo botou esse negócio que é fácil, terceirizar, né? Então, transfere. Eu vou fazer mais dinheiro com outra profissão, porque o que importa é o dinheiro. Eu vou fazer mais dinheiro com outra profissão, e aí eu vou depois... E aí, como eu não quero, porque esse negócio de trabalhar dentro de casa é muito ruim, aí eu transfiro, terceirizo, isso depois vem na conta. A vida vai chegar. De diferentes formas. E aí está um bocado de doença, né? Vícios. Porque esses vícios, eles são crenças que constituem fatores de risco e que as pessoas vão tomando e criam-se epidemias. Então, antes da pandemia, a gente já tinha algumas epidemias que são relacionadas a vícios comportamentais de consumo humano, individual. A gente morre muito mais de doença por conta da nossa alimentação do que por conta de um vírus aí, gente. Eu sigo, né, uma referência que para mim é uma referência fantástica nessa área de alimentação, justamente porque eu fui trabalhar a minha imunidade, fui falar o que eu posso fazer, né, para melhorar a minha imunidade, para me trabalhar. E ele fala, cara, quase todo mundo que foi internado com coronavírus tinha deficiência de vitamina D, tinha doenças metabólicas pré-existentes, diabetes, pressão alta, várias coisas que são crônicas, construídas ao longo de anos por conta de hábitos compulsivos e de má alimentação. Ele falou, cara, se todo mundo tivesse com o sistema imunológico top, se alimentasse bem, o coronavírus não tem impacto nenhum. Nenhum. Então, assim, o problema é o coronavírus? Não. O problema é a imunidade que está deficiente por conta dos nossos hábitos, não é o coronavírus. Então, assim, eu fiquei muito preocupada com o coronavírus desde o início, porque eu estou tendo a oportunidade, no último ano e meio, de trabalhar com o pessoal da saúde, e a gente elaborou uma síntese informada por evidência, que a gente viu as doenças cardiovasculares. E, cara, eu fiquei horrorizada. Porque a doença cardiovascular, junto com a diabetes, é considerada doença crônica não transmissível e de impacto mundial. E que tem uma taxa de reversão baixíssima. Estados como Rio de Janeiro e Pernambuco não conseguiram cumprir a taxa da OMS nos últimos anos. Então, não à toa, esses estados estão com uma corda no pescoço. E aí, sabe assim, Maísa, eu sou uma pessoa que eu fico realmente muito triste. É quando eu abro minhas redes sociais, eu vejo uma pessoa falando assim, nossa, por compulsão, comprei 6 Havaianas. E eu estou dentro de casa. E eu já tinha 6 Havaianas. E aí a gente entra exatamente no que eu fiz hoje de manhã, que é a cura da criança interior, que a maioria desses hábitos de compulsão, eu diria, eu não posso dizer todos, porque eu não sou conhecedora do universo completo das coisas, mas eu diria que a maioria, se não todos, vem de uma carência afetiva, de uma criança ferida que busca preencher esse buraco afetivo com compulsão, seja por comida, por sexo, por exercício, por compras, pelo que quer que seja. Só para responder que a referência de alimentação é o Flávio Passos, tá? Qualquer coisa eu passo no Instagram dele depois, a minha referência há alguns anos já. Então, por que eu trabalho a cura, né? Qualquer coisa pior para a imunidade do que estresse, ansiedade, depressão, isso tudo destrói a nossa... É fator de risco para doença cardiovascular, viu, Maísa? Pois é. E tudo isso, gente, quando eu falo o corpo, a PNL fala, né? Corpo e mente formam um só sistema. E tem a Cristina Cairo, que tem um livro fantástico que chama Linguagem do Corpo, que ela fala das doenças psicossomáticas, ela fala das raízes psicológicas e emocionais para os sintomas que a gente manifesta, de acordo com cada área do corpo, considerando medicina chinesa, várias frentes que ela estudou, né? E cada vez que eu leio aquilo, eu fico chocada, porque daí eu vou pegando as coisas que eu tive, a fase de vida que eu tava, eu leio o sintoma que estava manifestado, o que aquilo significa, eu falo, caraca, é exatamente o que eu estava vivendo. E isso se manifestou num sintoma. E a compulsão é apenas um sintoma. Manifestação, né? Assim, mas uma coisa que eu gosto também de... de 5, tá? Então a gente tem até meio de 11. Então, vamos fechar rapidinho. Assim, uma coisa que, nossa, eu tava pensando aqui era essa questão, deixa eu lembrar, agora esqueci, ó. Sintoma, doença. Enfim, lembrei, os gatilhos. Essas crenças, elas são ativadas em diferentes níveis, tem gatilho. Então, assim, para mim, gatilhos de mudança de cidade. Eu já mudei de cidade algumas vezes. Todas as vezes que eu mudo de cidade é um gatilho.
Então, assim, não à toa as pessoas fazem assim, vou fazer uma viagem sabática. Cara, viagem é um negócio que mais estabelece gatilho de você repensar um bocado de coisa, porque te tira da tua zona de conforto, né? Total. E assim, e é uma zona de conforto que está muito estabelecida com a crença de que a gente tem controle sobre as coisas, sobre a vida da gente. Eu era maluca do planejamento da viagem de férias. Eu fazia planilha, eu queria tudo sob controle. Aí acontecia alguma coisa errada, aquilo, eu ficava puta, estragava às vezes o dia inteiro, porque alguma coisa tinha acontecido fora do planejamento. Era total ilusão de controle. Frustrada, né? Estragava o dia. Estragava o dia. Nossa, eu tinha muita buraco esse negócio de controle. Ó, já tô. Evolui muito esse negócio. Não, eu acho legal aqui em casa que Guilherme lê muito coisa de física. E a gente estava discutindo sobre o caos, né? Então, quando a gente estuda sistemas complexos, tem um conceito que ele fala assim, o caos se auto-organiza. Às vezes a gente está tão preocupado, assim, e eu tinha isso. Eu de ver um problema e querer resolver ali. Eu tenho ainda muito forte, era um exercício. Porque assim, se libertar, gente, dá trabalho. Pô, é autorresponsabilidade na veia. Por isso que tem. Hoje eu entendo. Gente, hoje que eu olho Matrix, com a consciência que eu tenho, eu falo, gente, aquele povo, aquele filme foi canalizado para falar o que a gente está vivendo agora, né? Porque se você assiste com a consciência que a gente tem agora, do que está acontecendo, a metáfora que aquilo traz sobre o nosso momento atual, eu falo, caramba, gente. Tem a hora que ele fala, né? Ele sai da Matrix. Aí ele entende o nível de autorresponsabilidade, de enxergar tudo aquilo, e ele fala, eu quero voltar, dá para você apagar a minha memória, para eu esquecer que tem como sair, para eu voltar a comer a carne, voltar a ver aquela mulher passando com o vestido vermelho ali, não sei o que lá. E é exatamente isso, a pessoa não querer assumir a responsabilidade e falar, não vou mexer mais não, porque né, já vi que o negócio dá muito mais trabalho do que eu achei que dá. Sim, mas aí E assim, escolher o sofrimento, né? Que você falou, ficar na Matrix sendo manipulado e estando inconsciente é escolher o sofrimento, porque a autorresponsabilidade não traz sofrimento. Você enxerga o sofrimento que já está ali. E aí você tem a oportunidade de superar aquilo. E aí quando você supera, você acessa uma força dentro de você que você não sabia nem que existia, não é? Você que está nesse processo também. Fala aí, toda vez que a gente supera essas limitações que a gente carrega dentro da gente, vem uma força. Você fala, gente, vem uma vitalidade que você fala, por que eu não fiz isso antes? não, mas assim, pronto, eu não tenho mais esse pensamento porque eu não fiz isso antes. Porque não dava, porque não era o momento, porque eu não estava pronta. É a autocobrança que vem até nisso. Por que eu não fiz isso? Porque eu sou humana, eu me coloco no lugar de humana mesmo, assim. Eu cometo erro, Total. eu choro, eu sou impulsiva. Eu não me coloco nesse lugar que eu tenho que, assim, ser perfeita. Porque também, você tem que... Você, assim... Então, cada um, pessoal, é isso. A perfeição é péssimo, cara. Leva a gente para esse lugar de comparação, de auto-rebaixamento, que foi tudo que eu trabalhei na live hoje, né? Os nossos complexos de inferioridade, que tem a ver com essa criancinha, que ouviu algumas coisas ali, né? Quando tava bem novinha e que aquilo marcou, de certa forma. Quem tá aqui e quiser fazer essa meditação, gente, tá gravado, tá? Pode fazer. Foi uma cura. E assim, eu acho, sabe, complexos de inferioridade para criança interior. Pode fazer. E a importância de a gente fazer isso antes de, assim, na hora certa. Se escute. Total. Porque, assim, se você vai deixando passar, você não precisa sentir na carne, nem no osso. Você pode aprender horizontalmente. Sim. Esse negócio de esperar que a gente estava falando, né? Esperar ter um sintoma para fazer alguma coisa a respeito é o movimento gangorra, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Se a gente se mantém em evolução, que é o que eu faço hoje, a gente não se deixa ficar gerar uma crise para consertar, gerar uma crise para consertar. A gente caminha em relação ao bem-estar sempre. É a perspectiva da saúde, não da doença, né? Tem uns 30 segundos, quero te agradecer por ter aceitado o convite louco, do nada. Ninguém mandou vir conversar comigo, chamei logo uma live. Obrigada, querida, foi maravilhoso. Vai ficar disponível também, tá? Se quiser mandar a gravação depois para Tá, eu vou mandar pro pessoal. Obrigada, Messi. Obrigada ao pessoal que veio aí. Foi ótimo. Tchau. Então, gente, obrigada e tchau, tchau. Tchau.